11 horas ao vivo, estamos aqui com o programa Algo a Mais e hoje o tema violência doméstica contra a mulher e você pode mandar a sua pergunta através da nossa fanpage. Você que ligou agora, estamos com convidados aqui, né, gente? Você não viu ainda? Ligou agora? Perdeu um trechinho do programa, mas ainda temos meia hora aí, até as 11h30. Estamos aqui com a Daniele Magalhães, que é psicóloga clínica, também com a Ana Cristina Mendes, que é a juíza da primeira vara de violência doméstica, e com a Ana Emília Soteiro, que é gestora de políticas para mulheres em Mato Grosso. E a gente, então, continua com esse tema aqui. E a Cris tinha uma pergunta e eu acabei interrompendo, né, Cris? Minha pergunta, mas antes eu queria falar, tem um recadinho aqui do WhatsApp da Mariana Ribeiro. Bom dia, o tema de hoje é extremamente importante. Ao nos aprofundarmos no assunto, verificamos que é, na sua maioria, uma questão cultural. Porém, mais tristes e solitárias são as dores e sofrimentos das trabalhadoras do campo. Será que elas sofrem mais por estarem mais afastadas de delegacias, de... Sofre tanto quanto as mulheres da zona urbana, com a dificuldade realmente da chegada de mais próxima informação, mais próximo atendimento, né? Mas Deus é mais, né? Como fala minha amiga Ana Cristina e tantas outras. Agora, entre 12 e 15 de outubro, Mato Grosso receberá 2 unidades móveis, 2 ônibus adaptados. É um programa do governo federal, um compromisso da presidenta Dilma com as mulheres da Marcha das Margaridas, né, que foi solicitado em 2011, para que esses ônibus realmente vá até a trabalhadora rural, atender as mulheres do campo e da floresta, para o acolhimento, né, a orientação e acompanhamento a essas mulheres vítimas de violência doméstica familiar. Para nós, Mato Grosso, está previsto a entrega entre 12 e 15 de outubro. No dia 3, iniciaremos uma conversação com a FETAGRE, com a coordenadora da mulher da FETAGRE, onde nós iremos programar e planejar 5 fóruns estaduais, onde nós iremos até os polos onde nós vamos definir em conjunto, para ouvir, né, as prioridades das mulheres da zona rural e da floresta, para que a gente possa fazer um cronograma de atendimento. A intenção é que a partir de 20 de novembro a gente coloque os ônibus na estrada e comece a atender as mulheres da zona rural, que é uma grande preocupação nossa, não só elas, mas as quilombolas, as indígenas a gente já faz um trabalho com elas, né? E as mulheres prostitutas, porque ainda temos, no interior do estado de Mato Grosso, não é diferente dos demais estados do Brasil, ainda temos prostíbulos, né, no interior, né? E eu costumo ir até elas, né? E é assim uma experiência fantástica, né, extremamente nova para mim, né? E extremamente emocionante, né? Então, nós nos preocupamos muito com essas mulheres que estão muito distantes da informação da capital. Mas, respondendo a pergunta, a partir de outubro, novembro, nós estaremos atendendo essas mulheres. Que bom. E a questão indígena? Existe violência? Porque já que a gente está batendo tanto nisso, né, que é muito forte a questão cultural. Não é necessariamente o ponto que vai desencadear, mas é forte uma questão cultural. Nós temos, eu visitei 4 etnias, né? E das 4 etnias que eu visitei, a Chavante é a mais machista, vamos dizer assim, né? Tanto que o homem anda na frente, a mulher anda atrás. Carregando o peso, carregando o filho, carregando tudo. O que me chamou a atenção foi a Bororo, General Carneiro. Estive lá o ano passado, passei um final de semana lá com eles. Fui falar sobre violência doméstica familiar. Muito interessante, porque os homens também participaram, né? E depois, ao final, eles não faziam perguntas para mim. Eles cochichavam no ouvido da mulher e a mulher que perguntava, né? Muito legal. É muito interessante também essa cultura. Né, para lidar. E eu achei, lá nesta tribo que fui, uma liderança indígena solicitou um seminário, né, pretendo fazer ainda até dezembro esse seminário lá, para que fale sobre violência contra a mulher, saúde da mulher, educação e os direitos da mulher. Naquela tribo, as mulheres jovens têm filhos muito cedo,
Tem moças de 21, 22 anos com 4, 5, 6 filhos. Né? As meninas de 17, 18 anos descobriram as baladas do General Carneiro, a tribo fica muito próxima do General Carneiro, né? E Barra do Garças. Então, as meninas vão para as baladas, se embriagam, descobriram o álcool, aí transam com não índios e voltam para a tribo grávidas. Né? O número de ações de alimentos é muito grande. Né? Então, a preocupação dessa liderança era realmente a questão do álcool, a questão da gravidez precoce, né? E dos direitos das mulheres. Né? E essa Bororo, as mulheres são bem mais... evoluídas. São, assim, elitizadas, são politizadas, elas vão, culturalmente falando, né? Elas vão em debates em Brasília, elas muito articuladas. Né? Achei muito interessante. As indígenas são muito bem organizadas, né? Me surpreendeu isso. Né? Tem uma associação, Taquiná, que é uma das que eu conheço, né? E elas realizaram em 2011 o 9º encontro da mulher indígena em Mato Grosso. Quer dizer, então, o 9º, quer dizer, já vem, né, há 9 anos, isso em 2011, então já tem 11 anos. E nesse seminário, o tema era violência contra a mulher e a questão do álcool. Né? A preocupação delas é muito grande. Tinha mais de 35 etnias representadas, ali tinha mestras, doutoras e pós-doutoras. Então, é um segmento extremamente interessante e extremamente desconhecido. Sim. Por nós. E a Lei Maria da Penha, ela não prevê só as punições para violência física. Tem essa violência que nós estávamos falando, a psicológica. Denunciar uma violência física é muito fácil, porque as marcas normalmente são deixadas. Você chega numa delegacia, você vai estar com as marcas, é mais fácil. E aí me vem até 2 perguntas. A primeira, como denunciar? E aí depois eu já passaria para você, Daniele, de como separar o que realmente é uma violência física do que não é, porque senão também fica qualquer coisinha, a mulher pode denunciar, né? Como caracterizar? Então vamos lá, como denunciar? A mulher, ela deve procurar, né, as DEANs, as delegacias especializadas de mulheres, e fazer suas denúncias. Muitas vezes a gente pensa assim, a questão da violência psicológica, né, como que ela vai fazer, como que ela vai provar. Hoje, graças a Deus, a jurisprudência tem acompanhado todo esse raciocínio lógico da necessidade de uma mudança cultural, uma mudança comportamental, mudança de mentalidade, exigida pela Lei Maria da Penha, que senão também não vai virar, como diz outro. Não adianta eu emplacar uma coisa, mas se não tiver uma mudança na essência, não vai, eu vou ficar patinando, vou criar processos e terminar processos e as coisas não vão melhorar. Então, o que a Lei Maria da Penha traz na sua essência maior, não é a punição, é o aspecto pedagógico. Ela não é uma lei punitiva propriamente dita, ela visa mudanças de comportamento, mudança de cultura. E aí, nesse aspecto, a jurisprudência tem acompanhado não só Mato Grosso, como todos os estados da federação e a Suprema Corte de Justiça, no sentido de entender que é de muito valor a palavra da vítima nos casos de violência. O que isso significa? Isso significa observar que os delitos de violência doméstica são praticados no abrigo inviolável do lar. 4 paredes, onde não tem muitas vezes testemunhos, às vezes não tem nem filhos. Ou tem filhos e o comportamento do agressor não é sempre na frente dos filhos, ou os filhos não vão falar contra papai e mamãe. Né? Então, nesse aspecto, a palavra da vítima tem muito valor, principalmente se você analisar num contexto que já vem, né, se descortinando aí, num contexto de violência doméstica. E isso é um avanço na aplicabilidade da lei, quando os nossos julgadores, quando as nossas cortes de justiça têm já essa visão especial para os casos de violência. Porque o que acontece? Nós temos uma máxima no direito que diz assim, o que não está nos autos não está no mundo jurídico. Na verdade, na violência doméstica, na violência de gênero, é preciso que você veja muito mais do que está nos autos.
ela tem você tem que ter esse feeling de observar muito mais o que não está nos autos. O profissional dessa área tem que ter esse lado humano mais, né? Tem que ter, mais sob aflorado. pena de perecer, Sim. sabe? Se eu observar a letra morta da lei, se eu aplicar com rigor formal ali, então eu não trabalho na violência doméstica. Não é o meu lugar. Eu preciso ser flexível, eu preciso entender que existe muito mais do que simplesmente o que está escrito naquele boletim de ocorrência. Porque nós temos a resistência ainda de policiais militares, sim. Na hora de redigir um boletim de ocorrência. Sim. Nós temos existência de policiais civis, nós temos vítimas que, por diversas vezes, nos dizem, doutora, eu fui lá na delegacia e na verdade, a escrivã disse que não ia colocar o que eu estava falando, porque aquilo não vinha ao caso. Então, é preciso que tenha toda uma análise contextual, né? Como é que tudo isso está se descortinando? Ninguém expõe sua vida e suas mazelas, às vezes, por nada, né? E ali há uma exposição. A mulher ali, ela se expõe. Ali ela vai contar o que ela não contaria nem para o travesseiro. E o que caracterizaria ser uma violência? Nós falamos no início que o tema violência ele é muito abrangente, né? Então, assim, quando a gente fala em violência, a primeira coisa que nos vem à mente é a violência física, Sim. que deixa marcas. Mas nós temos a violência psicológica, que é a agressão verbal, que é naquela onde um dos cônjuges, né? Porque hoje nós temos também a mulher agredindo os homens, né? Com palavras de baixo calão, possa, né, todos os dias falar, agredindo essa mulher, né? A violência no sentido de minimizar os feitos de uma pessoa. Tem maridos que, por ciúmes, perseguem a mulher. Espera, ela está sozinha e fica essa acusação de ter amantes. Isso são coisas que depreciam, que baixam a estima da mulher. Só que eu estou refletindo aqui na hora que ela estava falando, né, sobre essa outra violência que ela não é tão explícita, né, uma violência mais implícita, e a mulher, muitas vezes, o que não é, como essa escrivã pode estar lá, ela fala assim, isso não é nada, né? Para ela pode não ser nada, mas para quem está ali todos os dias no contexto é muito. Então, assim, eu penso o papel da psicologia também nisso, porque a questão de empoderar essa pessoa, essa mulher, de mostrar para ela o seu valor, aonde começou esse processo, porque muitas vezes a pessoa se permite, né? Ela vai dando tanto espaço para o outro vir entrando, que aí o grau de violência vai subindo até que a gente chega naquela que é da porrada mesmo, que né, vai para cima. Então, assim, nós temos serviço de psicologia na Unic, que é gratuito. Nós temos equipe multidisciplinar nas várias de violência. Nós temos os CAPs. Então, assim, se a pessoa acha que não vai ser bem acolhida, que isso não vai ser uma reclamação que vá ser digna de punir o marido, de prisão, ela tem que também buscar nela o recurso para sair dessa situação. Então, assim, eu acho que a psicologia está aí para ajudar também nesse processo, que a mulher consiga achar recurso, que a mulher consiga caminhar com as suas próprias pernas para tentar sair disso. Isso é fundamental. Aí você chegou num ponto extremamente importante de se falar nessa questão da violência. Isso eu digo às nossas vítimas que são ouvidas por mim. Ontem eu tive lá uma audiência com acho que 12 ou 13 vítimas, e a gente conversa, troca ideias, e elas choram juntas, eram 13 mulheres chorando uma pelas outras. É muito interessante essa dinâmica. E o que a gente observa, e eu digo sempre a elas, não adianta eu fixar 10, 20 medidas protetivas se você não me ajudar. Se você não fizer com que essa medida seja cumprida. Eu preciso que você venha aqui e diga, olha, ele não está cumprindo a medida protetiva. Ele continua me agredindo, ele continua indo na casa. Se você não fizer isso, eu não vou poder fazer nada por você. E aí entra outras questões como subestimar seu agressor. Eu vou te matar, ele diz. Se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Não, mas ele não vai fazer isso. Não subestime seu agressor. Eu te relato um número considerável de vítimas que morreram. Isso acontece muito, né? A gente ouve muito mulheres que morreram, que não acreditam que ele vai chegar ao ponto de fazer algo tão A violência absurdo. não começa com a facada, né? Ela não começa com o tiro. Você acabou de falar. Eu expliquei agora há pouco. É muito lento, muito né? lento. Então tem que começar a perceber isso logo no início. Os né? casos, esses casos midiáticos que nós tivemos recente, são situações que vinham se arrastando. Que vinham se arrastando há muito tempo. Aquela moça
que morreu, perdão, o filho, o menino que agora foi julgado pelo júri e a gente já tem mais condições de falar. Foi jogado do alto da ponte. Sim. E a sogra foi morta. Existia antes uma medida protetiva, porque ela já tinha registrado um pedido por conta de ameaça. Então, outros casos que já aconteceram, o caso daquela bailarina que foi morta a cadeiradas, também já foi a júri, o réu já foi condenado pelo júri, essa também tinha medidas protetivas para ele não se aproximar, e ele continuava se aproximando dela, e ela nunca falou nada. Pois é, então é um grande problema também, né? Não sei. Elas precisam Quando a pessoa se cala. Sim. Exatamente. Sim, a gente vai para o intervalo agora, rapidinho. Né? A gente volta a falar sobre esse assunto, sobre essas mulheres que se calam, né? Isso é um grande problema também. Violência doméstica contra a mulher é o tema de hoje. A gente volta já depois do intervalo.